De manhã, a luz revela o horror. Corpos, vivos e mortos, estão por toda parte após a evacuação apressada. Jacob senta-se na lama, olhando fixamente para frente. Ele precisa encontrar Bluma. É a única coisa em que consegue pensar. Primeiro, ele precisa encontrar ataduras para os pés. Ele vai em direção à enfermaria. O que está acontecendo? Um homem geme na cama enquanto Jacob enrola ataduras nos pés inchados. Jacob diz que os russos já vieram e foram embora. Os alemães fugiram. Restam algumas centenas de prisioneiros aqui. Para onde você vai? Pergunta ele. Vou procurar minha esposa e filhos. A cerca de 3 quilômetros no subcampo D825 Ron Smith, cabo do exército britânico, acorda de um sono profundo. Ele foi capturado no Oriente Médio e transferido para Itália e Polônia. Os prisioneiros de guerra foram evacuados, mas Ron ficou para concluir um trabalho na fábrica de produtos químicos. O próprio lado dele bombardeou a fábrica, e tudo escureceu quando os escombros caíram sobre ele. Ron entra no refeitório, sem ver nenhum alemão, ainda esperando receber uma ordem. Em vez disso, é recebido por um silêncio estranho. Ele acha a caixa da Cruz Vermelha, rasga um pacote e come pão com geleia. Em seguida, ele vai ao gramado onde os alemães deixavam prisioneiros jogarem futebol aos domingos. O único dia livre deles do trabalho de 12 horas diárias, 6 dias por semana na fábrica ou carregando cargas. Um erro resultava em surra. Alguns nunca se levantaram. A maioria dos guardas era da Wehrmacht, não da SS. Eles eram brutais quando queriam, mas não sádicos, até começarem os bombardeios. Quando as sirenes tocavam, os alemães viravam homens cruéis, imprevisíveis e assustados. Ron sempre percebeu que algo ruim ocorria diariamente no campo principal. Tiros ecoavam, fumaça do crematório pairava no ar, junto a um cheiro químico adocicado e nauseante, o cheiro da morte. Às vezes ele via civis presos na fábrica ou cavando trincheiras. Homens esfarrapados em trapos listrados, crânios de pele pálida, andando em pernas sem carne. Ele trabalhou alguns dias na fábrica de produtos químicos, às vezes com um judeu polonês. Os nazistas tiraram tudo dela, colocaram-na em um trem e a separaram da família. Ela disse a Ron que não achava que ainda estivessem vivos. Foi a primeira vez que Ron viu alguém esvaziado por dentro. Para os judeus, o futuro não existe, ela disse. Tudo o que resta são as memórias. Ron dá uma última olhada ao redor do campo, coloca uma mochila no ombro e passa pelo portão aberto. Sem guardas, sem cães, apenas o som da neve rangendo sob os pés. A poucos metros dali, ele encontra um campo aberto com uma vala de centenas de metros, 3 metros de profundidade, cheia de cadáveres amontoados, braços e pernas entrelaçados como bonecas quebradas. A neve cai suave, tornando o horror quase irreal. Ele observa sem fôlego. Devem haver sobreviventes, e Ron vai procurá-los. Jacob vê russos a cavalo com submetralhadoras Sten inspecionando corpos. Atrás, um jovem polonês puxa uma vaca com uma corda. Jacob, que tenta cuidar dos doentes com um prisioneiro político alemão, fez uma grande fogueira com madeira das cabanas. O político alemão diz que odeia Hitler, que é antifascista, mas ainda assim é alemão, então os outros o tratam com desconfiança. Como se alimentava melhor que a maioria, ele é forte e constrói uma boa lareira. Jacob e outros homens degolam e esquartejam a vaca. Um russo grita que vão voltar depois. Os homens comem devagar, puxando a carne com os dedos. Alguns vomitam, outros aprendem a dar mordidas pequenas, temendo que seus corpos rejeitem rápido demais. Jacob já viu homens morrerem por excesso de comida. Um inglês chega com 2 enfermeiras polonesas e se apresenta como Ron. Ele olha para o corpo frágil de Jacob e depois para os cadáveres espalhados pelo pátio, mal conseguindo esconder o choque e a piedade em seu rosto. Há morte em todo lugar, mas também esperança. No outro lado do complexo, poloneses e soldados do Exército Vermelho improvisaram dormitórios com cobertores, comida e baldes de água quente. As enfermeiras lavam com cuidado os homens debilitados. Primeiro toque humano em anos. Um deles chora. Pela manhã, metade estará morta, mas os mais fortes começam a cantar, com vozes falhando e tremendo de incredulidade. Acabou, eles estão livres. Quando Jacob come, ele pergunta ao inglês sobre sua história no exterior. 18 meses no campo jogando futebol aos domingos. Surras, claro, mas comida regular e cartas para casa. Isso deixa Jacob irritado, que os alemães podiam ser humanos com uns, mas tratar outros como vermes apenas por serem judeus ou eslavos. Quando Ron diz que trabalhou na fábrica de produtos químicos, as orelhas de Jacob se aguçam. Minha esposa, diz Jacob, é química na Bluma. O rosto de Ron muda. Ele diz a Jacob que homens são frágeis e a esperança é uma arma que exige cuidado. Ele a conheceu meses antes dos bombardeios, mas não sabe para onde ela foi ou se sobreviveu.
Quando a viu pela última vez, ela ainda tinha forças e falava muito de você, diz Ron. Jacob fecha os olhos, sem conseguir falar. Ron se levanta, promete procurá-la e, se conseguir, pode encontrar as crianças. Ele falará com os russos para localizar os poloneses da fábrica e fazer perguntas. Voltará de manhã. Jacob luta para se controlar, com lágrimas nos olhos, acenando suavemente com a cabeça, quase se permitindo acreditar que sua família ainda possa existir. Jacob! Elias grita do outro lado do pátio, enquanto Ron se afasta. Ron se vira surpreso com a alegria desse homem. Em meio a cadáveres, Elias está mais vivo do que nunca esteve sob os alemães. No caos, ele juntou uma gangue de prisioneiros de várias nações, cada um com sacos cheios de latas, frutas, carne, peixe e banha. Elias se aproxima dos homens na fogueira com superioridade e pergunta: "Posso lhes oferecer algo? Fruta, vitamina C. Jacob, elimine essa doença do seu sangue." Ele estala os dedos. Ou talvez uma arma. Os partisãs estão em toda parte. É arriscado sair desarmado. Nenhuma resposta. "E sua esposa, Bluma?" Elias pergunta, provocando, sorrindo. Enquanto corpos mortos em macas passam por ele, Jacob não levanta os olhos. Ele sabe exatamente o que Elias está fazendo. Elias não é confiável e balança a cabeça, zombando. Ele e seu pequeno exército avançam, prontos para lucrar na anarquia do novo mercado negro. Jacob tenta se levantar, mas o peso emocional o derruba novamente. Quando ele acorda, está em uma cama, em um quarto que não reconhece. O pânico toma conta dele. Uma enfermeira se apressa e tenta acalmá-lo. Uma enfermeira informa que ele ficou desacordado por 2 dias e foi transferido para um hospital temporário. Ele precisa do Ron. Ele tenta sentar, mas seu corpo não responde. Uma dor intensa atinge seus pés, junto com o calor. Ele ouve caminhões, botas e ordens gritando lá fora. Caos. Os russos organizaram transportes, mas você precisará de pelo menos 2 semanas de tratamento antes de viajar. Ron voltou ao campo na manhã seguinte, como prometeu, mas Jacob não estava em nenhuma das cabanas, e também não estava na enfermaria. Agora mesmo, os russos estão gritando ordens, colocando os prisioneiros mais saudáveis em caminhões, mandando-os para a estação de trem para sabe-se lá onde. Ron tenta conversar com alguns desses rapazes, mas eles não falam inglês. Eles o encaram como um fantasma, um soldado britânico deslocado, vendo a brutalidade que já presenciam há anos. Na frente oriental, ele precisa sair da Polônia eventualmente, mas agora é perigoso demais sair sozinho. Ninguém parece saber o que está acontecendo ou quem está no comando. Ele poderia tentar cruzar para a Alemanha, mas fez uma promessa a Jacob e vai cumpri-la. Um engenheiro polonês da fábrica contou que Bluma foi transferida a pé para outro campo, a 50 quilômetros de distância. Os russos já libertaram o local. Ron decide que vai tentar chegar lá. Após 20 dias no hospital, Jacob e outros pacientes em recuperação são levados de caminhão até a estação de trem. Eles são avisados que vão para Cracóvia. Ataques aéreos e incêndios fizeram da cidade e da Polônia um cemitério. Ruas lotadas, pessoas vendendo o que podem, contrabandistas, ladrões e bandidos espreitam. Na escuridão, parece que os campos vieram direto para a cidade. Jacob foi orientado a esperar por um trem que o levará para um campo de detenção, mas esperar onde ele não tem onde dormir. Não é seguro deitar nas ruas, homens morrem de frio lá à noite. Isso não parece liberdade. Parece esperar para morrer. Há uma cozinha de campanha da Cruz Vermelha polonesa. Ele senta com um judeu grego e um italiano. Ambos descobrem que há campos separados para gregos e italianos, onde podem ser enviados. Mas Jacob não tem para onde voltar. Está com frio, exausto e faminto, ainda usando o uniforme listrado. A Polônia tem muitos russos amargurados e alemães nervosos, e ainda não é seguro voltar para Vorsa. Nesse momento, Elias surge de terno elegante, chapéu e sapatos engraxados. Jacob, velho amigo, ele chama um dos seus companheiros e pede para trazer algumas roupas para que Jacob possa trocar o uniforme listrado. Ao redor só há casos perdidos, e Elias está adorando isso. Ele diz a Jacob que agora existem milícias civis lá fora, soldados alemães prontos para lutar até a morte. Russos imprevisíveis que podem atirar antes de perguntar. Jacob precisará de proteção, e felizmente, Elias o levará para Varsa. Soube de fonte confiável que Bluma pode ter sido enviada para lá. Jacob sabe que isso terá um alto custo para ele. Elias não faz nada de graça, então o que ele realmente quer? Jacob observa Elias sorrir. Ron jamais viu Bluma no campo. Ele encontrou-os um deserto, valas com corpos e crematórios intactos deixados pelos nazistas. Russos tentam separar prisioneiros por nacionalidade, usando caminhões e trens. Mas a maioria dos prisioneiros está doente demais ou traumatizada demais para saber o que fazer. Milhares estão nas estradas, dormem em estações de trem, morrem de frio nas florestas e tentam voltar para casas possivelmente destruídas.
Ron conhece prisioneiros de guerra ingleses que lhe oferecem moeda polonesa e passagem para a Inglaterra, mas ele recusa. O rosto abatido de Jacob, o desespero de Bluma. É só nisso que ele consegue pensar. Ele continua tendo pesadelos, corpos o assombrando como se ele não tivesse feito o suficiente para impedir todo esse horror. Ele viaja um tempo com o Exército Vermelho e passam por algo parecido com uma trilha de mortos. Milhares marcharam dos campos, morrendo pelo caminho e sendo deixados na lama. Os sobreviventes foram levados a outro campo para execução, mas os soviéticos chegaram antes. Eles transformaram prédios em hospitais e centros de triagem rapidamente. Lá dentro, Ron vê homens e mulheres amarrados, corpos abertos e dissecados, talvez experimentos médicos abandonados. Horror por toda parte. Ele vê soldados do Exército Vermelho atirando em homens nas florestas e arrastando mulheres atrás de paredes destruídas. Ninguém os impede. Sério, britânicos e americanos já devem estar próximos dos campos ocidentais, mas Ron ainda não quer atravessar o país sozinho. Ele convence um oficial soviético a levá-lo a um campo especial criado pelos russos para a SS, Gestapo e outros nazistas. Alguém lá deve saber sobre Bluma, já que ela deveria ser uma cientista conhecida e respeitada. Após pegar carona num caminhão, ele encontra um guarda da SS de baixa patente num barraco, provavelmente aguardando o envio à Sibéria. Basta olhar para o rosto do homem para Ron perceber a verdade. Aquilo é uma viagem só de ida. Sim, o guarda conhecia Bluma de forma relutante, provavelmente sob ameaça. Ele diz que ela tinha um papel importante na fábrica de produtos químicos. Ele diz saber onde ela está, mas quer liberdade para levar Ron até lá. Ron percebe o suborno. Mesmo ouvindo um alerta, ele arrisca. Liga para a Inglaterra de um posto soviético e informa seus superiores sobre a famosa química e o marido. Propaganda valiosa, capaz de animar o país. Ele obtém a libertação dos alemães contra todas as chances. Elias, 3 capangas armados, e Jacob entram nas ruínas de Orsal. A cidade está quase totalmente em ruínas, mais de 85% dela destruída. Bairros inteiros são apenas chaminés esqueléticas e porões desabados, com ruas soterradas sob montes de tijolos e gesso. Nada está de pé, nada inteiro. A cidade antes vibrante, cheia de cafés e teatros, virou um grande cemitério. Soldados russos estão por toda parte. Tanques avançam pela destruição, esmagando tudo em seu caminho. Rajadas de metralhadora ecoam pelas ruas. Soldados bêbados do Exército Vermelho cambaleiam pelas avenidas, segurando garrafas de bebida roubadas, rindo de forma mórbida, homens destruídos pela guerra. A casa de Jacob foi destruída. Ele observa as ruínas enquanto Elias parece não notar ou se importar. Ele só foi porque Jacob implorou. 5 anos de guerra mudaram Elias profundamente. Quando traído por um comparsa, ele o mata a tiros na rua, sem hesitar. Tiros são tão frequentes que soldados russos quase não reagem. Elias garante que Jacob verá sua esposa em breve, mas antes precisam desviar o caminho. A mãe de Jacob, patrona das artes, nasceu em família tradicionalmente rica. Como os demais judeus, ela foi capturada e levada ao gueto após a invasão nazista. Jacob não sabe o que ocorreu com ela. Ela já teve uma bela casa geminada em Zoliborz, área nobre. Os primeiros combates da revolta de Vorsa começaram ali, mas, diferente do resto da cidade, Zoliborz permanece de pé. Suas grandes vilas estão danificadas, mas não destruídas. Eles andam pelo parque e veem mansões com janelas quebradas. Jovens soldados russos correm das casas com sacos nas costas, enquanto castiçais e quadros caem das janelas de cima. Jacob ouve gritos seguidos de tiros. Homens de chapéu de pele espiam por cortinas de veludo, a culpa nos rostos. 5 homens tentam carregar um piano de cauda escada abaixo. Não são russos, são saqueadores. Jacob para na casa onde cresceu. A estátua do querubim ainda está no jardim, mas as sebes cresceram demais. Um dos homens de Elias vai primeiro. Eles olham ao redor procurando russos. O Exército Vermelho os libertou, mas agora cada um por si. A casa foi saqueada. Lustres e quadros sumiram. Até cadeiras e mesas desapareceram. Elias empurra Jacob para o fundo e aponta as escadas do porão. Jacob pergunta como Elias sabe tanto sobre ele. Lembram a ele que Bluma é famosa e que tanto a mãe de Jacob quanto Elias eram conhecidos pela SS. Ele tinha conexões alemãs no campo. O plano era extrair informações sob ameaça de extermínio, mas tudo mudou quando as bombas caíram. Jacob sabe o que eles querem: o cofre no porão. Lá,
a mãe dele guardava joias, dinheiro e títulos enviados pelo pai de Jacob. Quando ele estava no mar, Jacob se agacha na frente do cofre, com uma arma agora apontada diretamente para a cabeça dele. Ele lembra a combinação que o pai escolheu: 25, 8, 20, a Batalha de Orsa, data em que a Polônia venceu o Exército Vermelho. Ron e o alemão atraem olhares estranhos ao cruzar as ruas bombardeadas rumo ao campo onde devem encontrar Bluma. O alemão quer que Ron saiba que ele nunca concordou com as execuções. Ele só estava seguindo ordens, pensa Ron consigo mesmo. Muitos caras vão dizer isso. Ao entrarem no campo, este projetado para extermínio, corpos estão espalhados em enormes pilhas. Alguns soldados do Exército Vermelho permanecem, mas a maioria dos prisioneiros já partiu. O alemão conta a Ron que da última vez que esteve lá, Bluma estava no hospital. Ron convence um russo que mal fala inglês a deixá-lo entrar na enfermaria. O russo balança a cabeça como se não adiantasse, e então apenas faz um gesto com os olhos para ele entrar, seguindo o alemão. Camas vazias, o cheiro de decomposição invade as narinas dos homens. Os lençóis sujos manchados com líquidos de putrefação e sangue, vômito e fezes. Está vazio, ninguém lá dentro. O russo aponta para um prédio de pedra, onde uma fila de fornos crematórios mostra como os últimos dias foram corridos. Corpos mortos apodrecem empilhados. Ao abrir o forno, Ron vê ossos, crânios e gordura derretida grudados nos tijolos. O local ao fundo era usado para triturar ossos. As cinzas iam para aterros, rios ou lagoas. No canto há uma pilha de objetos de valor, principalmente anéis. As vítimas provavelmente esconderam os objetos, costurando nos casacos ou até engolindo. Ron pega os anéis até achar um com uma gravação interna. Jacob Bluma, 1931. Jacob pega joias e dinheiro do cofre. Ele fecha os olhos, pensando na família. Ela está morta, não? Ela pergunta a Jacob. Elias sorri. Não se preocupe, você estará com eles em breve. Elias levanta sua arma. Jacob respira fundo. Um tiro ecoa pelo porão. Elias cai em cima de Jacob. Mais 2 tiros. Jacob empurra o corpo de Elias, tonto e com um zumbido nos ouvidos, sem saber de onde vêm os tiros. 2 homens de Elias se contorcem no chão, sangue espalhado nas pedras. Então ele os vê. 5 jovens, magros, olhos selvagens, roupas largas, cada um com uma arma grande demais. Sou polonês, diz Jacob. Um dos garotos, com o rosto inexpressivo, atira 2 vezes em seu peito. Por um momento, ele apenas encara os olhos de Jacob, quase curioso. Os garotos pegam os objetos de valor e somem passos rápidos na escada. Jacob ofega enquanto o sangue se espalha ao seu redor. O estacato do fogo de metralhadora lá fora é a última coisa que ele ouve. Você viu o que aconteceu após o fechamento dos campos nazistas, mas alguns prisioneiros não esperaram a libertação. Assista a Fugindo do Campo de Extermínio Nazista para conhecer histórias incríveis de quem conseguiu escapar, ou clique neste vídeo.